Shalom, shalom, povo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia extremamente profético, cheio da presença do nosso Deus maravilhoso, do Espírito Santo de Deus. Que alegria estar com vocês aqui. Mais uma madrugada. Tava com muita saudade de voltar para esse lugar de oração, esse lugar de campo de guerra. Uau, como o meu DNA, né? Quando tá nesse lugar, uau, sobrenatural. Shalom, shalom, pastora Nani, obrigada. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Que saudade de vocês, Andrea, Bruna, glória a Jesus, Sueli, toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Arlone, Joveline, minha prima Neuza querida, um beijo no seu coração. Letícia, Bruna. Gente, que alegria estar com você. Raquel, Darlene, shalom, 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 shalom para todos vocês. Elzinha, Gustavo. Gente, que saudade que eu tava de vocês. Que saudade desse lugar de oração. Paula, lá da Bélgica. Uau, eu tive com a Paula lá nos Estados Unidos. Gente, foi sobrenatural o que Deus fez. Vocês não estão entendendo, né? A gente não transmitiu nos Instagrams, mas para quem assistiu online, o que Deus fez, né? Lá nos Estados Unidos foi algo assim estrondoso, foi muito sobrenatural. Eu vi uma manifestação de Deus muito poderosa, muito genuína, muito linda, assim. Uau! Estou impactada, amém? Quero agradecer, né, aos meus filhos espirituais que estiveram tanto me cobrindo na oração da madrugada, tanto aqui nos devocionais. Uau, muito obrigada, que Deus possa retribuir a vocês. Quero que vocês saibam que vocês fizeram um favor ao meu pedido, mas vocês fizeram algo para o reino de Deus, amém? Que o Senhor Jesus venha retribuir cada um de vocês, que o Senhor Jesus venha aumentar a ousadia de vocês, expandir o ministério de vocês. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui cedo, né? Vocês viram que não é fácil, amém? Imagina ter todo dia uma palavra para trazer, não é fácil, né? Glória a Jesus. É só passando, né, pela madrugada para saber como que é. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Eu fico muito feliz de ter pessoas, né? Isso é liderança, gente. Líderes são levantados para te cobrir num dia que você não pode. Amém? Então, lá o fuso é diferente, né? Lá a gente tem 2 horas a mais. Então, na verdade 2 horas a menos, né? Então agora nos Estados Unidos são 2h15, lá onde eu estava. E tava num frio muito violento. Então, como eu sabia que... Amor, pega esse papel pra mim. Como eu sabia que o frio e o fuso e o desgaste que eu ia ter lá, né? Eu não ia conseguir, né, estar fazendo os devocionais e a oração. Porque, imagina, lá outro clima, lá é outra pegada. E aí você acaba tendo alinhamento. Eu fiz alinhamento com os líderes lá, né? Tive tempo de mesa com os apóstolos lá, né? Ungi a pastora Jerusa e o pastor João a apóstolos. Então, para quem não sabe, eles são apóstolos. Glória ao Senhor Jesus, né? Foi algo assim tremendo, foi assim algo muito poderoso que Deus fez lá. Estou muito feliz com tudo aquilo que Deus tem feito através desse ministério para o reino dele. Amém? Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Tava com muita saudade de vocês. Estou ansiosa, né, para estar aqui nesse lugar. Glória ao Senhor Jesus. Vocês aceitam um cafezinho? Abram comigo em Ezequiel 31. Hoje eu tenho uma live sobrenatural para trazer para você. Você que não viu, eu comecei hoje uma nova campanha de oração profetizando sobre 2026, expansão, tá? Então a gente vai profetizar sobre várias áreas. Vou estar orando por libertação, como eu sempre oro, mas todo dia eu vou estar profetizando sobre uma área estratégica, né, na sua vida. Eu não sei o que você precisa, eu não sei como você deseja romper, eu não sei como você deseja crescer, mas esses 21 dias é onde uma unção de crescimento vai cair.
Então, quando eu estava nos Estados Unidos, eu falava, Deus, eu sempre pergunto, Espírito Santo, qual que é a próxima campanha? E o Senhor trouxe para mim que nesses 21 dias vai cair uma unção de crescimento. O que é unção de crescimento? É a unção que traz expansão, traz crescimento. Então, se você já tem um ministério, Deus vai crescer o seu ministério. Se você quer crescer sua empresa, Deus vai crescer sua empresa. A unção é como um fertilizante e intencionalmente Deus vai derramar essa unção nesses dias, certo? Então, todos os dias eu vou estar orando e profetizando sobre uma área estratégica da sua vida de forma sobrenatural. Então, não perca essa oportunidade de viver isso. A gente vai fazer isso até o dia 31. E aí, a partir do dia 1, nós vamos começar uma consagração genuína, né, em prol da nossa conferência, em prol de tudo aquilo que Deus vai estar fazendo, amém? Vai ser um tempo extraordinário, vai ser um tempo profético, vai ser um Kairos de Deus diferente esse ano de 2026, amém? Eu sinto assim, de todo o meu coração, profeticamente, que 2016, o que vem sobre mim é ano de cumprimento de promessa. Vocês que estão comigo na Global Fire já me acompanham há 2 anos, 1 ano. Então o Senhor falava, vocês vão colher até mesmo onde vocês não plantaram, tá? Então é tempo de crescimento, é tempo de expansão. E expansão é exatamente como o Fred disse aí. Expansão é Deus nos tirar o quê? Da zona de conforto. Deus vai nos tirar da zona de conforto e vocês vão viver algo extraordinário, poderoso. Aleluia! Vamos orar para nós começarmos? Glória a Deus. Live de hoje vocês vão amar. Amém? Glória a Jesus. Abra já comigo Ezequiel 31. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, abre, Pai, os céus de revelação, Senhor Deus, nessa madrugada. Eu consagro, Senhor Deus, essa live, esse devocional a Ti. Que a partir de agora não seja eu, mas seja o Teu doce, amoroso, perfeito Espírito Santo. Senhor Deus, nós amamos a Tua presença, exatamente por isso nós estamos aqui nesse horário. Senhor Jesus, fala conosco através da Sua palavra. Senhor Jesus, fala conosco através da palavra que o Senhor preparou, Senhor Deus, para me estar trazendo aqui após a leitura. Senhor Jesus, eu quero Te agradecer, Pai, por cada guerreiro de oração que permanece inabalável, ainda, Senhor Deus, a gente estando ou não, porque entenderam, Senhor Deus, que a posição, Senhor Deus, é independente de quem esteja à frente. Pai, eu quero Te glorificar, Senhor Deus, por essa intercessão, Pai, que acontece todas as madrugadas. Quero Te glorificar, Pai, pelos devocionais que tem feito com que a gente cresça. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor faz e continua fazendo. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Aleluia. Abra comigo em Ezequiel 31. Uau, eu viajei, né? A gente estava em Ezequiel. E dos livros que eu mais gosto de Ezequiel é Ezequiel 37. Já nós vamos chegar lá. Amém? Abra comigo em Ezequiel, capítulo de número 31. Amém? Vamos estar lendo. Aleluia. Em 21 de junho, no 11º ano do exílio do rei Joaquim, recebi uma mensagem do Senhor: Filho do homem, transmita essa mensagem ao faraó, rei do Egito, e a todas as suas multidões. Quem é comparável a você em grandeza? Veja a poderosa Assíria, que antes era como um cedro do Líbano, com lindos ramos que davam muita sombra, e cujo topo alcançava nuvens. Fontes profundas o regavam e faziam crescer e ficar viçoso. A água corria à sua volta como um rio e fluía para todas as árvores do campo. Elevou-se acima de todas as árvores que havia ao seu redor. Cresceu e deu ramos longos e espessos, pela fartura de água em suas raízes. As aves se alinhavam em seus ramos, e os animais selvagens davam crias à sua sombra. Todas as grandes nações do mundo viviam sobre os seus galhos. Uau! Era forte e belo, com ramos amplos
que se espalhavam, pois suas raízes eram profundas e chegavam às fontes de água. Nenhum outro cedro no jardim de Deus se comparava a ele. Olha só que forte. Nenhum cedro no jardim de Deus se comparava a ele. Nenhum cipestre tinha ramos como os dele. Nenhum plântano tinha galhos semelhantes. Nenhuma árvore no jardim de Deus era belo quanto ele. Fiz esse cedro tão lindo e lhe dei folhagem tão magnífica que ele era motivo de inveja a todas as árvores do jardim de Deus. Olha que forte, tá? Então Deus compara o Egito como um cedro gigantesco no Líbano, exaltando ele como forte, como, né, algo admirável, falando das profundezas das suas raízes, sua copa, né, ou seja, está trazendo toda a característica, certo? Então o Egito aqui, ele se exaltava por sua própria força. Então hoje a gente tem a nação dos Estados Unidos, que é uma nação, a Rússia também, né? Uma nação que é uma nação forte, é uma nação economicamente estável, uma nação que dita regras sobre as outras nações, certo? Então Deus está trazendo aqui da grandeza que existe sobre a nação do Egito, certo? Deus está aqui falando que com o faraó. Vamos continuar. Portanto, assim diz o Senhor, soberano, por que o Egito se tornou orgulhoso e arrogante e se elevou tanto acima dos outros? O seu topo chegou até as nuvens e eu o entreguei a uma nação poderosa que lhe dará o que merece por sua maldade. Sim, eu já o rejeitei. Um exército estrangeiro, o terror das nações, derrubou e deixou caído no chão. Seus ramos estão espalhados entre os montes e os vales da terra. E todos que viviam à sua sombra foram embora e o deixaram ali jogado. As aves pousaram em seu tronco caído e os animais selvagens descansam entre os seus ramos. Que nenhuma árvore de outra nação exulte com orgulho de sua prosperidade, ainda que seja mais alta que as nuvens e muito bem regada, pois todas estão condenadas a morrer e descer às profundezas da terra. Cairão na cova como todo o resto do mundo. Então, a nação do Egito se colocou orgulhosa, né? E eu acredito que hoje a gente tem muitas nações que estão governando em questão de poder político, poder econômico. E o que acontece? A nação que cresce em poder, principalmente econômico, poder militar, é uma nação que acaba se achando, né, e ficando orgulhosa e sai desse lugar de depender, de achar que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, certo? Então, o Egito fez exatamente isso, certo? Por quê? Por causa da sua força militar, por causa da sua força em conhecimento, né? O Egito é uma nação conhecida como uma nação que evoluiu muito na questão da medicina. Então, eles tinham muito conhecimento, né? Na questão da medicina, na questão da engenharia, certo? Então, a soberba, queridos, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu quero trazer um gancho aqui dessa palavra aqui para nós, tá? Então Deus, Ele sempre vai nos trazer crescimento. E a gente está falando que o ano que vem Deus vai trazer expansão, Deus vai trazer crescimento. Mas se você não crescer em maturidade, em humildade, se você não crescer em discernimento espiritual, você também pode ficar soberbo, você pode ficar vaidoso, você pode ficar orgulhoso e Deus pode te rejeitar por causa do seu coração. Não adianta nada você ter a maior unção, o maior poder, pregar com muita eficiência e você andar debaixo de um coração orgulhoso, de um coração que acha que é pela força do teu braço. Então, eu faço uma oração sempre, eu falo, Deus, não me permita crescer em poder, em relevância, economicamente, se eu não crescer a minha maturidade espiritual juntamente. Então, eu falo, Senhor, cresça o fruto do Espírito, cresça em mim em caráter. Fala, Senhor, me dê mais caráter. Tem como o Senhor nos dar mais caráter? Tem sim como o Senhor nos dá mais caráter. Ou você olha assim e fala, Senhor, forja mais o meu caráter. Fala, Senhor, me faça ser mais íntegro, me faça ser mais
assertivo na sua presença. Então, não adianta você crescer e você não crescer em maturidade espiritual. Não adianta você começar a ter tanta relevância e você começar a ser orgulhoso. Então, a queda de Lúcifer acontece por quê? Porque ele se exaltou. Ele achou que ele podia colocar o trono dele acima do trono de Deus. Ele achou que ele podia ser melhor que Deus. Ele não entrou num lugar de submissão. E a nossa geração é uma geração muito rebelde. É uma geração que não sabe se submeter a uma autoridade espiritual. É uma geração que não sabe acatar o que o pastor diz, não sabe pedir um conselho. É uma geração que faz as coisas pelo seu achismo, você está entendendo? E quando é exortado, acha que, não vê isso como algo bom para o seu crescimento. Então, existe hoje, dentro da igreja, principalmente dentro da igreja, um espírito jezabélico. O que é esse espírito jezabélico? É um espírito que faz a pessoa achar que ela não precisa daquela autoridade espiritual, ela não precisa daquele chefe, ela não precisa respeitar o pai e mãe. E, gente, submissão, se você não sabe escutar uma voz de autoridade, você não consegue escutar a voz de Deus. Então, a gente precisa aprender que submissão parte de um princípio dentro de casa. Se você não sabe escutar o seu pai e a sua mãe, como que você vai escutar a voz de Deus? Se você não sabe se submeter ao teu pai e à tua mãe, eu não estou falando nem pastor, nem a um líder. Se você não sabe sobre submissão, se você não sabe sobre honra, se você não sabe sobre o mínimo, como que você vai honrar a Deus que você não vê, que você não escuta Ele audivelmente? Deus pode falar audivelmente com você, mas não é toda hora que a gente o escuta. A gente escuta Ele num testemunho interior, Ele pode falar por um profeta. Então eu quero que vocês entendam que a gente vai trazer essa palavra aqui para nós. Deus já falou para você que você vai crescer, que você vai prosperar, que você vai expandir, mas a pergunta é, você está pronto para viver isso com o coração ensinável, com o coração humilde, com o coração cheio de maturidade espiritual? Porque às vezes Deus demora em dar algumas coisas para nós, porque Ele sabe que você vai se exaltar, você pode cair. Tem bênçãos que Deus sabe a hora de dar, certo? Então, não deixa, queridos, essa era que nós estamos é uma era onde um principado muito forte das águas governa, dentro do reino das trevas. Então, é Leviatã, demônio do orgulho, demônio da exaltação, demônio de soberba. Então, nessa geração é muito de não saber pedir perdão, de não saber reconhecer que está errada. E, gente, não tem coisa mais linda de ver uma pessoa falando, olha, me perdoa, eu estou errado. Me perdoa, eu estou errada, eu fiz algo errado, me perdoa. Então, muitas vezes a gente não tem que tentar justificar o erro. E eu vejo hoje em dia muitas pessoas se confrontam que é justificar o injustificável. Então, se a gente viu que errou, olha, eu errei, eu errei, sinto muito, me perdoe, eu quero fazer o certo. Então a gente precisa ter esse coração. Mas tem gente que parece que para falar me perdoa, eu preciso ser moldado, para admitir, parece que está arrancando um pedaço. Por quê? Por causa do ego. Ego de não querer reconhecer que está errado, não querer reconhecer que fez algo de errado. Então, queridos, essa oração ela é muito preciosa. Senhor, se o Senhor vai trazer uma grande expansão sobre esse ministério, Senhor, se o Senhor vai trazer uma grande expansão sobre a minha vida, isso, aquilo, outro, será que eu estou preparado para isso? Será que eu tenho maturidade? Será que eu tenho humildade para lidar com isso? Ou eu vou querer colocar o meu trono em cima do seu, Senhor? Eu vou querer, talvez eu possa achar que é pela força do meu braço e não porque o Senhor está me estabelecendo aí. A arrogância procede a ruína, exatamente. Amém? Vamos continuar aqui do 15, tá? Assim diz o Senhor soberano: quanto à Síria, desceu à sepultura, fiz as fontes profundas ficarem de luto, detive o curso dos rios e sequei suas muitas águas, vesti o Líbano de preto e fiz árvores do campo murcharem, fiz nações tremerem de medo ao som da sua queda, pois há
enviei para a sepultura, junto com todos os que descem a cova, e todas as outras árvores do Éden, as mais belas e excelentes do Líbano, aquelas cujas raízes descem até as águas profundas e se consolaram nas profundezas da terra. E seus aliados também foram todos destruídos e morreram. Todas as nações que tinham vivido à sua sombra desceram à sepultura. Ó Egito, a qual dessas árvores do Éden você compara a sua força e a sua glória? Você também será lançado nas profundezas, junto com todas essas nações. Ficará caído no meio dos rejeitados, que morreram à espada. Esse será o destino do faraó e de todas as suas multidões. Eu, o Senhor soberano, falei. Então, queridos, a gente vê que o fim é trágico para quem anda debaixo de soberba, para quem anda debaixo do espírito de arrogância. Então, a gente tem a arrogância, uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, uma pessoa que, como que fala? Prepotente, certo? Vai falando aí, soberba, pessoa prepotente, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa, pessoa de muito ego. Gente, quando nós estamos em Cristo, a gente tem que jogar ego fora, porque senão você não consegue, né, ter um coração ensinável. E muitas vezes, queridos, para nós termos um coração ensinável, a gente precisa dura cerviz. Exatamente, Milena, tem uma testa, queridos, dura, que parece que não entra a verdade de Deus. Tem um coração que parece que não penetra aquilo que Deus quer fazer. Então, exatamente isso. Então, orem, sempre falem, Senhor, existe algo em mim presunçoso, acredita que é melhor que Deus, que sabe mais que Deus, né? Tem muita gente presunçosa. Sempre, você já conversou com aquelas pessoas que tudo elas sabem, tudo elas já discerniu, né? Elas não sabem. Fala assim, olha, eu tô aprendendo com você. Não, tudo elas já sabem. Em todo lugar elas já foram, né? Então, é falta... Gente, não pensem que humildade é uma pessoa economicamente, né, desprovida de recursos financeiros. Não, humildade não tem nada a ver com isso, tá? Humildade é uma pessoa ensinável. Humildade é uma pessoa acessível, tá? Humildade é isso, tá? Então, o Senhor, Ele vai te dar muitos frutos. Então, se mantenha acessível às pessoas, se mantenha acessível, porque o Senhor quer que te manter humilde. Humildade é uma pessoa que convive com as outras, que come com as outras, que não faz acepção de pessoas, certo? Então, às vezes a gente pensa assim, eu sou humilde porque eu não tenho tanto recurso financeiro. Esquece, humildade não... Você acha que você é humilde porque você não tem... Você talvez não tenha muito recurso financeiro, mas você não come qualquer coisa, você não senta em qualquer lugar, você não compartilha qualquer comida, você é cheio disso e daquilo. Então, isso não é humildade, tá? Então, às vezes tem pessoas que fazem acepção de pessoas, certo? Que não fala com umas por isso e por aquilo. Então isso, gente, humildade é um coração ensinável. Humildade é uma pessoa acessível, certo? Humildade é isso, tá? Então humildade é uma pessoa, né? Tem gente que fala assim, eu sou humilde, eu sou simples. Simplicidade também, né, amor? Não tem nada a ver com humildade. Tem gente que é simples, mas não é humilde. Tá? Então a gente precisa sempre falar, Senhor, tem algo no meu coração que não te agrada? Tem algo no meu coração que está entristecendo o Espírito Santo? Por isso que eu falo para você que a oração em línguas, ela é muito importante, tá? Porque a oração em línguas, muitas vezes você não vê a prepotência que você tem, a arrogância que você tem, você não vê a vaidade, o ego que você carrega, mas quando a gente está orando em línguas, o nosso espírito está orando exatamente para tratamento em áreas dentro do nosso coração que muitas vezes nós não reconhecemos, tá? Olha como que isso é importante, olha como que isso é sobrenatural, olha só como nós precisamos, né, orar em línguas. Então a oração em línguas é uma chave poderosa. Ora em línguas, vai lavar a louça, ora em línguas, certo? Ora em línguas, né? Se você foi batizado com o Espírito Santo, você recebeu uma linguagem, você pode orar essa língua o tanto que você quiser, quantas vezes você puder.
tá? E essa oração em línguas vai tratar áreas na sua vida que muitas vezes você não reconhece, certo? Às vezes você é o tipo de pessoa que você não aceita ser confrontado. Um confronto para você leva como se você estivesse sendo humilhado, se você tivesse, a pessoa tá brigando com você, amém? Então, isso é sobrenatural e nós precisamos entender que a oração em línguas é algo que é uma engrenagem dentro do nosso espírito. Gente, eu oro em línguas todo o tempo. Todo tempo que eu escutei um louvor, eu tô orando em línguas, é automático, amém? Tá, eu quero trazer agora para vocês, aleluia, eu quero começar um conteúdo com vocês, né? Eu quero falar algo sobre o profético com vocês, amém? Glória ao Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Abram comigo agora, aleluia, 1 Coríntios 14, 1. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 1. Coloquem aí para os outros pegarem, tá? 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 1. Amanhã nós vamos ler o 32, certo? 1 Coríntios. Tá? 1 Coríntios 14, verso de número 1 diz assim: obrigada, meu varão valoroso. Esse apóstolo vai estar demais. Ó, 1 Coríntios 14, perdão, gente, não é o 14:1 não, tá? Eu errei, certo? Não é o 14:1, é o 14:1, é que o outro é o 3. Busquem o amor e procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Vamos ler de novo? Busquem o amor e procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Quem que escreveu a carta de 1 Coríntios? Foi o apóstolo Paulo. E por que ele fala? Nós temos 9 dons que são dados pelo Espírito Santo à igreja. Dados conforme o Espírito Santo acha proveitoso e conforme conforme a sua busca, certo? Tem pessoas que já nascem com dons ativados e tem pessoas que buscam, certo? Então, por que o dom de profetizar, Paulo exalta ele aqui como se ele tivesse assim, olha, busquem todos os dons, mas tem um que ele é tão importante quanto os outros. Porque a profecia, ela traz à luz aquilo que é a vontade de Deus para um lugar, para uma nação, para um governo, para uma pessoa, para um ministério. E isso muda completamente a rota, certo? Das coisas. Então, a profecia, ela tem um poder de trazer um lugar que é um vale de ossos secos, tá? Para um lugar de esperança, um lugar de ativação de fé genuíno. Amém? Então, vamos aqui comigo, ó. 1 Coríntios 14, 3. Achem aí, 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 3. Deixa eu abrir aqui. Glória a Jesus. 1 Coríntios 14, né? Nós lemos aqui o 1, certo? Glória a Jesus. Vamos ler do 2, tá? Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus. Paulo está falando aqui da oração que você recebeu no batismo com o Espírito Santo. Olha só o Paulo falando. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus. Isso daqui não é variedade de línguas. Isso daqui é a oração em línguas que você recebeu quando você foi batizado com o Espírito Santo, tá? Dom de variedade de línguas é seguido de interpretação. Aqui Paulo está dizendo, o dom que você recebeu quando foi batizado com o Espírito Santo, você fala, tá? Apenas com Deus, pois ninguém mais entende, e o Espírito fala verdades ocultas. Então, o nosso Espírito está falando, Senhor, molda a Larissa, ela tem uma soberbinha no coração, ela precisa, está muito orgulhosa, trata com ela. Então, o meu espírito está orando diretamente a Deus, coisas que eu preciso, e eu estou falando somente com Deus. Ninguém entende, ninguém vai interpretar, porque é um dom que eu recebo, né? A partir do momento que eu sou batizada com o Espírito Santo, é o dom de ter uma linguagem de oração em espírito.
Isso aqui não é dom espiritual chamado variedade de línguas, tá? Quem se move em variedade de línguas ou vai interpretar, porque também tem interpretação, ou Deus vai levantar alguém. Mas vamos aqui, ó. Aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Então, por que Paulo ressalta que profetizar é tão importante quanto os outros dons? Porque quem profetiza fortalece, anima e conforta os outros, certo? Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Ou seja, Paulo está falando, é muito legal a oração que você recebeu, né? Essa linguagem celestial que você recebeu após o batismo com o Espírito Santo. Mas ela é algo sobre edificação pessoal. Mais importante, tá? Que isso é que você busque o dom de profecia, para que você fortaleça, anime e conforte a igreja do Senhor. Abra comigo agora em 1 Coríntios capítulo 12, tá? 1 Coríntios capítulo 12, certo? No verso 10. Os dons, queridos, eles estão do verso 7 em diante, tá? Aqui nós vamos ver aqui nós vamos ver Paulo descrever os 9 dons do Espírito Santo. Então vamos ler do 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos, ou seja, para serviço do reino. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A gente conhece como palavra de sabedoria. A outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento especial, também conhecido como palavra de ciência, ou dom, palavra de ciência, palavra de conhecimento. A outro, o mesmo Espírito dá grande fé, ou seja, dom da fé. A outro, o único Espírito concede o dom de curas. Em algumas versões está como curas, e eu acho que o mais certo é dom de curas, porque existem vários níveis de cura, tá? Cura mental, cura emocional, cura espiritual. E cura física, a um ele dá o poder de realizar milagres, conhecido também como dom de milagres, dom de sinais e maravilhas, dom de operação de milagres, e a outra a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. Aqui nós temos o dom do discernimento de espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Aqui, queridos, a capacidade de falar em diferentes línguas, também conhecido o dom de variedade de línguas, também é conhecido como língua de nações. Aqui sim precisa de interpretação. O dom de variedade de línguas, ele atua como um dom que manifesta de forma vocal, dentro do presente, passado e futuro, a vontade de Deus. Futuro profetizando, passado trazendo à luz uma palavra de conhecimento, tempo presente trazendo à luz uma palavra de aconselhamento, tá? De interpretar, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito, ou seja, dom de interpretação de línguas. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito. Então anota aí você. A gente tem um cesto com 9 dons, só que a gente precisa dividir eles, e aqui é extremamente importante o que eu vou falar para você. A gente tem os dons vocais, que é os primeiros dons que o Senhor ativa dentro de uma igreja, que é dom de profecia. O Senhor ativa em pessoas que buscam, em pessoas que querem. Então, dentro dessa classificação, vamos trazer 3 classificações dentro dos 9 dons. Nós vamos trazer dons vocais, ou também conhecido como dons de inspiração. Nós vamos ter dom de profecia, dom de variedade de línguas, tá? E dom de interpretação de línguas. Você viu que profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas estão tudo dentro de um cesto, de uma classificação? São dons proféticos, tá? O dom de profecia está atrelado somente a falar o que Deus vai trazer no futuro. Só que o dom de variedade de línguas é uma chave mestre. Quando usada para falar
seguida de interpretação, porque, por exemplo, se eu me movo em variedade de línguas, ou eu tenho que ter o dom de interpretação para trazer, né, aqui o que está sendo falado, ou Deus tem que levantar alguém. Só que dentro de variedade de línguas, eu posso me mover para todos os âmbitos. Futuro, eu estou profetizando. Presente, eu estou dando uma palavra de sabedoria. E passado, eu estou me movendo uma palavra de conhecimento. Então, ele tem também uma potência profética completa, perfeita. Enquanto eu posso me mover no profético, mas posso me mover junto com uma palavra de conhecimento. Tá? Então vamos lá. Dons vocais ou de inspiração. Nós temos dom de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. Depois é os dons que Deus mais ativa em primeira instância, a partir do princípio que uma igreja começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar. Depois nós temos os dons de revelação. Eu quero que você entenda que revelação está atrelado a um fato já existente. Vocais está atrelado mais a futuro. Dons vocais está atrelado mais a futuro. Dons de revelação está atrelado a um fato já existente. Então nós vamos ter dentro da classificação dos dons vocais, de revelação, tem gente que fala assim, fui na igreja e me revelaram tudo. A mulher revelou o meu nome, a mulher revelou o que eu fiz na infância. Então, queridos, revelação não é profecia. Eu quero que você entenda. Os dons de revelação são 3, que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, certo? E discernimento de espírito. Palavra de sabedoria é um conselho dado dentro do tempo presente para uma pessoa tomar uma direção, uma orientação segundo a vontade de Deus. Assim como José dá a Faraó. Fala assim, Faraó, agora você tem que recolher 1/5 de toda a sua plantação, levantar um homem para fazer isso. Ele dá um conselho presente, vindo direto do trono de Deus para que o Faraó tomasse uma atitude, certo? Isso é a palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento é quando alguém fala de um fato que já aconteceu no seu passado ou que já aconteceu até mesmo naquele dia, tá? Então é tudo que aconteceu dentro do tempo passado, podendo ser naquele dia, há tempos atrás, há semanas atrás. E no discernimento de espírito é quando Deus nos dá o discernimento para identificar no tempo presente ou no tempo passado, presta atenção, o que espírito está atuando, tá? Por exemplo, a gente pega às vezes uma libertação e ali foi feita uma obra de feitiçaria. Então Deus nos faz, através da palavra de conhecimento, entender aonde que foi, como que foi, se ofereceu sangue, para nós quebrarmos, para nós sermos cirúrgicos. Então, os dons de revelação caminham dentro do tempo presente e do tempo passado, ok? Aí depois nós vamos ter os dons de poder, que são 3. Dom da fé, certo? Que é uma fé que não é humana. É a fé que você acredita, porque acredita ainda que todo mundo fale que não, que vai morrer. Você crê, porque Deus está ali inflamando o seu coração. Você está debaixo de um dom e nós só conseguimos ter esse nível de fé se o Espírito Santo estivesse se movendo dentro de nós, dentro desse dom. Porque a nossa carne ela é muito susceptível a não crer, tá? E a duvidar. Então nós temos dentro dos dons de poder, dom da fé, dom de curas, certo? E dom de sinais e maravilhas. Esses dons de poder exigem alto nível de fé, alto nível, certo? De você estar muito ali, aliançado em Deus. Amém? Certo? Então, eu estou trazendo aqui para você essa classificação. Por que você precisa entender essa classificação? Para que você entenda que o dom de profecia, ele é um dom que o Senhor Jesus, né, inspirou Paulo a dizer, gente, todos os dons são extremamente importantes, mas o dom de profecia é extremamente, né, necessário dentro do corpo de Cristo. Então, a Global, ela se move dentro de um avivamento, dentro de libertação, de cura interior e dentro do profético, certo? Então, o profético, ele ressuscita vale de ossos secos. O profético te dá horizonte, te dá destino. Então, por que é tão importante profetizar? Porque o Senhor, através de uma palavra profética, ele nos dá destino profético. E tem muitas vezes pessoas que estão perdidas e quando recebem uma palavra, falam, não, agora eu sei para que lugar, para que direção eu devo tomar.
Amém? Abram comigo em Romanos, capítulo 12, certo? Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, verso de número 6. Amém? Romanos, capítulo 12, verso de número 6, diz assim: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com uma proporção da sua fé. Eita, aqui tem uma chave. Você só consegue profetizar profundamente dependendo do seu nível de fé. Então, coloca: profundidade profética depende do meu nível de fé. Pode colocar, que nem conta de matemática, coloca profundidade profética igual depende do meu nível de fé. Olha só o que Paulo vai dizer aqui, ó. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da fé que recebeu. Então, quem tem pouca fé, profetiza raso. Quem tem fé mediana, profetiza mediano. Quem tem uma fé estrondosa, profetiza profundo. Profetiza profundo, com ousadia, certo? Então, profundidade profética depende do meu nível de fé. Do meu nível de... Gente, agora, coloca aí pra mim, você. Fé é igual a confiança em Deus. Fé é igual a dependência de Deus. Fé é igual a relacionamento com Deus. Amém? E eu preciso trazer aqui uma revelação que o Senhor trouxe para mim. Nós temos 3 linhas onde a gente vê Deus trabalhando dentro do corpo de Cristo em determinados momentos, tá? Então, só para você que anotou. Fé é igual a confiança em Deus. Fé é igual a dependência de Deus. Fé é igual a relacionamento com Deus, tá? Fé é igual a submissão a Deus. Quem são os maiores homens de fé? E esses dias foram mencionados aí em Ezequiel: Daniel, Abraão e Jó. Noé, né? Noé. Para mim, grandes homens da fé. Noé. Gente, Noé. Abraão, porque ele sobe no Monte Moriá para levar o Isaac. Ele confiava em Deus. Amém? Então, eu tô dando a rema para vocês. Quem quer profetizar profundo, precisa se entregar. Agora eu quero que você entenda. Nós temos, o que eu tô trazendo aqui para você é algo profundo, tá? Nós temos intimidade com Deus Pai, Deus Filho, que é o Senhor Jesus, é a ponte, e o Espírito Santo. Sim ou não? Nós vemos que a igreja do Senhor se move em 3 mantos, né? Vamos dizer assim, avivamento. Nós conhecemos quantos avivalistas, né? Veia profética, aquela igreja tem uma veia profética. Aquela igreja tem uma veia de libertação. Só que a Global Fire tem as 3 veias muito fortes. Libertação e cura interior. Tem, né? Também veia de batalha, oração, intercessão. Nós temos muitas veias, certo? Então a gente vai ver, presta atenção, os avivalistas têm uma conexão muito forte com a pessoa do Espírito Santo. A libertação e a cura interior tem uma conexão muito forte com a pessoa do Senhor Jesus, o sangue de Jesus, o nome de Jesus. E o profético está conectado a uma dependência do Pai. Queridos, presta atenção. Para ativar o profético genuíno, você presta atenção que o que Deus me deu aqui, eu vou dar essa aula dentro da escola profética que a gente vai lançar. Presta atenção. Mas aqui eu estou te dando um esboço. Para você profetizar genuíno, você precisa ter paternidade ativada em Deus. Precisa confiar em Deus Pai
como seu provedor, Jeová Jireh, Jeová Rafá. Precisa entender a manifestação, a essência de Deus Pai, senão você não dá conta. Porque todos os profetas, a grande conexão deles é com Deus Pai. Tá? Então eu quero que você entenda, há uma nuvem profética, esse profeta ele se move e ele tem relacionamento com o Senhor Jesus, com a pessoa do Espírito Santo, mas ele tem uma conexão profunda, ele tem uma revelação da pessoa de Deus diferenciada. Quem se move no avivamento tem uma revelação profunda da pessoa do Espírito Santo diferenciada. Pode olhar, Catherine Kuhlman, Kenneth Hagin, pode olhar lá, Ben Hinn. Eles não têm um negócio no Espírito Santo, oh, holy, holy, Espírito Santo, holy. Presta atenção. Agora, quando você vê um profeta falando, ele fala muito de Deus Pai. Ele fala muito de Deus, da pessoa de Deus. Profetas falam muito da paternidade de Deus. Isso aí não é à toa, não é algo comum, é algo que está associado ao DNA, certo? Então, prestem atenção. Para você viver o profético profundo, você precisa conhecer Deus como Pai. Você precisa ter essa paternidade ativada sobre a sua vida. Se você vê Deus como um Deus mau, como alguém que, está toda hora, se você tem a visão de Deus como talvez você tenha a visão do seu pai aqui na terra, porque a gente só consegue às vezes enxergar Deus porque a gente teve uma referência de um pai terreno, então você vai ter dificuldade. Então você vai ter que ser curado na alma, você vai ter que viver essa cura profundamente, porque senão você não vai conseguir viver o profético genuíno, você não vai conseguir viver o profético profundo. Então, Paulo, ele traz aqui para nós o seguinte, que a gente só consegue fazer, presta atenção, a gente só consegue mergulhar no profético profundo. O que é o profético profundo? Quando você profetiza detalhes, coisas que você fala, meu Deus, o que eu tô falando? Olha o nível de coisa que Deus está me tomando para falar. Você fala, Deus, isso aqui tem que ser do Senhor mesmo, porque eu não tenho nem capacidade. Mas você só consegue fazer esse tipo de coisa se você tiver fé. Fé para decretar algo que você viu no Espírito e você sabe que Deus vai cumprir se essa pessoa estiver posicionada nele. Amém? Então, queridos, eu estou dando uma grande chave aqui para você. Amanhã eu vou dar continuidade, com vocês. Que chave que eu estou dando para você? Você que quer profetizar o profundo, o oculto, o escondido do que Deus tem na vida de alguém, sobre uma nação, sobre uma circunstância, você precisa ter intimidade com Deus Pai, relacionamento com Deus Pai, submissão a Deus Pai. Deus Pai, eu estou falando do Yavé, do Adonai, do El Shaddai. E eu quero que você entenda uma coisa. Por que você me vê muitas vezes na conferência, em lugar, falando, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi? Você precisa entender a pessoa de Deus, você precisa entender as emanações de Deus. Deus, ele é misericordioso, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Nós precisamos entender, Deus, ele é o justo juiz, ele é aquele que estabelece toda a justiça da terra. Nós precisamos entender a soberania de Deus. E nós precisamos estar debaixo da... E outra coisa, Deus, ele não vai te deixar profetizar o profundo se você não tiver um relacionamento com ele, porque a nossa fé depende. Para você viver um grande nível de fé, para fazer algo muito sobrenatural, você tem que ter não só um relacionamento com Deus, você tem que estar fiel, você tem que ser alguém que, ganhando ou perdendo, a figueira florescendo, dando fruto ou não dando fruto, você fala, Deus, estou contigo, Deus, estou aqui, não arredo o pé, não saio, não murmuro, não blasfemo, porque Deus, ele vai te qualificar, amém? Olha só, Jeremias, Isaías e tantos outros, vamos aqui só ler mais um versículo, tá? Eu vou dar para vocês um esbocinho daquilo que vocês vão viver, Isso aqui é um esbocinho da escola profética, que eu vou trazer para vocês, Atos 2, tá? 17, abram comigo, Atos capítulo 2, verso de número 17, aleluia, Atos 2, verso de número 17, Atos 2, verso de número 17, nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre
todo tipo de pessoa. Presta atenção. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Nós profetizamos debaixo do Espírito Santo de Deus, da unção do Espírito Santo. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Peraí, essa palavra que nos últimos dias Deus vai derramar o Espírito dele, aconteceu. Aconteceu quando? Aconteceu quando o Espírito Santo desce na sua plenitude sobre a terra. Nós já estamos vivendo, tá? A gente já está vivendo essa palavra que nos últimos dias o Senhor derrama o Espírito dele. Então uma pessoa pode profetizar por estar debaixo da unção do Espírito Santo em um momento oportuno. Então aquela pessoa está orando, Deus pode usar ali, debaixo da nuvem profética. Deus pode usar essa pessoa porque ela ativou o dom de profecia. Deus pode usar porque Deus usa essa pessoa no ministério profético, que aí essa pessoa se tornou um profeta de ofício. Deus pode usar essa pessoa numa pregação profética, numa dança profética. Deus pode usar num teatro profético. Deus pode usar o mecanismo profético numa diversidade de ferramentas dentro do reino de Deus, tá? Então, o profético é uma ferramenta poderosa e tá disponível para todos que querem. Só que todos que buscam o dom de profetizar não entendem desse lugar de se submeter à pessoa de Deus e de entender Ele como Deus Pai. Se você não viver paternidade do Pai, eu não estou... Gente, relacionamento com o Senhor Jesus é uma coisa, relacionamento com a pessoa do Espírito Santo é outra. Eu estou falando de um relacionamento com Deus Pai, o Iavé, o Adonai, o El Shaddai. Eu quero que vocês entendam, o profético está atrelado ao Pai. O nosso Deus é extremamente profético. Tudo que ele fez, a essência do Pai é o profético. Tudo que o Pai fez foi profético. Tudo que o Pai estabeleceu foi profético. Quando o Pai, no jardim do Éden, pega o couro de 2 animais e coloca em Eva e Adão, ele já está sinalizando o cordeiro. Quando o Pai pede para Abraão sacrificar Isaac, Deus já está sinalizando o cordeiro. O Pai é profético, o Espírito Santo é o avivamento. E o Senhor Jesus é a libertação dos cativos. Tudo, eles estão em tudo. Só que eu estou trazendo para você uma rema. Quer mergulhar na profundidade da libertação? Você precisa ter revelação da pessoa de Cristo, do nome, do sangue, entender a obra de Cristo. Senão você não consegue ter a total e plena autoridade no nome de Jesus. Não é só falar o nome de Jesus, você precisa ter revelação desse nome, intimidade com esse nome, ter o cheiro de Jesus em você. Apóstolo, mas dá para ter os 3? Claro que dá, mas você vai ter que dedicar, amém? Certo? Glória a Jesus, amém? Então, a gente viu que Paulo nos exorta a buscar todos os dons, mas ele exorta a gente a buscar o dom de profetizar com uma excelência, com uma vontade muito maior, tá? Então eu vou trazer aqui para você agora para a gente encerrar. Eu não vou demorar tanto hoje, eu preciso levar o meu irmãozinho pro aeroporto. Estejam orando pela viagem dele, amém? Ele foi comigo para os Estados Unidos. Minha mãe liberou ele, né? Ele é um irmãozinho caçula, amém? O que é o dom de profetizar? É comunicar uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo de Deus, tá? Para edificar, para direcionar, para corrigir, para consolar. É quando Deus se manifesta para trazer a sua vontade para um lugar, para uma pessoa. E aí Deus vai usar um mensageiro, certo? Deus vai usar um mensageiro. E ele pode usar quem ele quiser. Mas tem pessoas que são pessoas que Deus qualificou, profetas de ofício, para fazer esse exercício. São pessoas que estão sempre conectadas à nuvem profética.
Deus pode trazer uma nuvem profética, como Ele trouxe na nossa conferência, e todos podem profetizar, até mesmo aqueles que não profetizam, porque há uma nuvem profética, e ali você vai ser usado, porque você está debaixo de uma nuvem. Amém? Então, profetizar é comunicar uma mensagem. Então, se você comunica uma mensagem, você é um mensageiro de Deus, comunicando a vontade dele futura para um lugar, para uma pessoa, para uma nação, para uma região, para um local, para um tempo, para uma estação. A palavra profética está atrelada ao tempo futuro. E se eu fosse você, eu anotava. A palavra profética está associada ao tempo futuro. Mas, apóstola, tem pessoas que profetizam assim: porque Deus vai fazer isso, porque você disse isso no seu quarto, nananana, e Deus manda dizer que não é assim que Ele vai fazer. Então, Deus muitas vezes vai usar dois dons operando junto: palavra de conhecimento, palavra profética. Por que Deus muitas vezes usa a palavra de conhecimento ao dom de profecia? Porque quando eu falo algo particular de alguém, que só essa pessoa sabe, ou só ela, o esposo, e ela sabe que não tinha como eu saber, ela dá mais credibilidade à palavra profética. E a palavra de conhecimento é como uma abertura para o coração dessa pessoa, para ela crer. Amém? Então, muitas vezes você vai ver o dom da palavra de ciência, ou se você quiser chamar a palavra de conhecimento, sendo usado em um collab junto com o dom profético, tá? Então, palavra profética, o dom de profecia, tá? É atribuído a trazer uma mensagem de Deus para um tempo futuro, imediato, longo prazo, médio prazo, para consolar, direcionar, corrigir, né, edificar, trazer esperança, trazer avivamento. Amém? Glória a Jesus. E por que Deus usa palavras proféticas? Para Ele trazer direção profética para nós, para aumentar o nosso nível de fé, para nos dar ânimo, para nos dar, ativar, né, sobre nós promessas, verdades espirituais que muitas vezes ficaram escondidas, certo? Para Deus revelar ministérios, para Deus revelar o destino profético, para Deus trazer exortação, para Deus trazer alerta, né? Então, a gente vai ver o profético dentro da Bíblia de forma sobrenatural. Você precisa também entender que nós temos profetas maiores na Bíblia e profetas menores. E quando a gente estuda teologia, a gente aprende muito sobre isso, profetas maiores e profetas menores, tá? A gente está agora lendo o livro de Ezequiel. Vocês acham que o livro de Ezequiel, ele se qualifica como um profeta maior ou um profeta menor? Ezequiel é um profeta maior ou um profeta menor? Eu já vou explicar o que é. Aí eu vou finalizar, amanhã eu vou dar continuidade. Amém? O profeta Ezequiel é o profeta maior? O profeta maior. Parabéns, pastora Bruna. Por que ele é um profeta maior? Tá? Não é porque ele é mais importante, não é porque ele teve um ministério maior, tá? Certo? Por que ele é um profeta maior? Glória a Jesus. Porque os seus livros... Por que ele é um profeta maior? Vamos ver se alguém sabe. Glória a Jesus. Vamos lá. Por que ele é um profeta maior? Porque ele fala, tá? Lógico, os seus livros são maiores, tá? E ele vai trazer uma abrangência profética sobre o fim dos tempos, vai trazer uma abrangência profética histórica, também traz anúncio do Messias, assim como Isaías, revelações escatológicas. Então, exatamente que ele profetizou a respeito de Cristo. Então, profetas, quem são os profetas maiores? Os profetas maiores é Isaías, Jeremias, Lamentações, que está ligado a Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? Que tiveram isso, revelações grandes, revelações que implicam na escatologia, que implica no Apocalipse, que implica no fim, certo? Aí nós temos como os profetas menores. Quem são os profetas menores? Não é porque eles tiveram menos autoridade, não é que eles se moveram debaixo de uma unção inferior, não é isso, tá? Profetas menores, tá? É porque eles tiveram, sim, uma participação menor dentro da Bíblia, com livros menores. Então a gente tem Oséias, né? A gente tem
Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Então, tarefa, tem mais aqui, mas tarefa de vocês é fazer uma pesquisa. Quem são os profetas maiores, quem são os profetas menores e o porquê eles são profetas maiores e profetas menores, tá? Vai ser tarefa, certo? Vai ser tarefa de vocês, certo? Tarefa de vocês fazer essa pesquisa para vocês estarem afiados, amém? Tá? Eu não vou falar todos, para vocês fazerem a tarefa bem bonitinha. Vocês vão colocar profetas maiores, profetas menores. Por que que eles são? Tarefa para casa. Amém? Glória a Jesus. Amanhã eu vou continuar com esse estudo com vocês. Mas eu quero que vocês, a chave dessa live de hoje. Eu só consigo profetizar em alto nível conforme o tamanho da minha fé. Só que a minha fé, ela está muito ligada ao meu relacionamento com Deus Pai, a minha intimidade com Deus Pai, a minha submissão a Deus Pai e a revelação que eu tenho de Deus Pai. Meu nível de fé está ligado à minha como eu vejo Deus como Pai, para que você entenda, tá? Então, se você é uma pessoa que não sente que Deus é teu Pai, você precisa ter cura nessa área. Você precisa, às vezes você se magoou com Deus, né? No Reset eu trouxe uma ferramenta ali de cura interior para você ir e se consertar com Deus, pedir perdão para Deus, certo? Então, se você não tiver esse nível de intimidade, você tem que ter restauração. Deus Pai. Estudar sobre Deus Pai. Como que a gente conhece Deus Pai? O Velho Testamento, quando a gente vê Deus falando, Deus fazendo, Deus cuidando do povo, Deus trazendo juízo, Deus, né? Ali nós vamos conhecer a pessoa de Deus, a essência de Deus Pai. Amém? É isso. Finalizo aqui essa live. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Amo a vida de vocês. Glória ao Senhor Jesus. E amanhã tem mais, tá? Beijo, beijo, beijo. Amo vocês.